pessoal, nossa aula de hoje é sobre os antecedentes do cristianismo. Nós vamos olhar para o cristianismo, que é a cosmovisão que vai se seguir, então, aquele mundo greco-romano. Mas antes de falar propriamente do cristianismo, nós vamos abordar um pouco do judaísmo, já que o cristianismo é uma cosmovisão que nasce dentro do judaísmo. O que é importante você notar? A gente está falando do mundo ocidental. A gente já falou aqui daquela transição do mundo antigo para o mundo grego, quando a metafísica se torna um valor importante, aquela ideia de mundo dividida em dois andares se torna importante no mundo ocidental, e o pensamento reflexivo. Depois disso, falamos sobre a civilização romana, e a chegada dos romanos trouxe um novo elemento, o elemento mais preponderante da physis, aquela ideia de que o andar de baixo tinha que ser forte. E então os romanos criam a ciência do direito, a lei, como um sistema de organização de realidade. Então nós temos um Ocidente, quando vai surgir o cristianismo, um Ocidente que pensa de forma metafísica, especialmente por causa do platonismo grego, mas também pensa de forma physis, mais aristotélica, mas especialmente por causa da razão da estrutura romana usar a lei como uma maneira de fazer o mundo. Esse é de fazer a sua civitas, a sua realidade. Esse é o mundo em que vai nascer o cristianismo. E para estudar o cristianismo, a gente vai precisar olhar para o seu antecedente mais importante, que é o próprio judaísmo. Devemos lembrar, então, que a cosmovisão cristã, ou que o cristianismo, na verdade, é uma cosmovisão subsidiária do judaísmo. As origens do cristianismo são religiosas, evidentemente, e o cristianismo nasce como uma seita, uma religião dentro do judaísmo. Em outras palavras, podemos mesmo afirmar que essa cosmovisão de natureza religiosa do cristianismo é, na verdade, uma mutação, uma transformação, um novo sistema de crenças epistêmicas que nasce dentro do judaísmo, o compartilhar de novos sistemas de coerência. Então, exatamente esse é um ponto. Então, vamos falar um pouco, já para a gente entender o cristianismo, vamos falar um pouco mais do próprio judaísmo. Vamos voltar lá atrás e lembrar que o judaísmo, então, ele remonta lá ao século XXI, quando lá no Sumério, na Suméria do Sul, nós temos ali os povos gútios, eles são expulsos da região sul, ali de Ur dos Caldeus, e um nome importante para o judaísmo é Abraão. Então a gente diz que o judaísmo, a origem do judaísmo, como uma cosmovisão distinta, remonta ali ao século XXI a.C., com a chamada de Abraão para formar uma nação. Ele que vem de uma formação suméria, conhece o Egito, se instala na região central, conhecida ali como Canaã, que divide aqueles dois mundos, entre a Suméria e o Egito. Temos ali a terra de Canaã, hoje a gente conhece ela como Palestina, mas aquela terra, então, é o lugar onde Abraão fixa sua residência inicialmente. Depois de Abraão, um outro nome muito importante para o judaísmo é Moisés. O que é importante você entender? Moisés, ele é importante para o judaísmo porque depois de algum tempo de história, lógico que bastante resumido, o que a gente vê é o seguinte: Abraão tem um chamado divino. Então há uma transcendência, um valor transcendente nisso. Um Deus invisível chega a Abraão e fala: sai daí e vai para uma nova terra. Nessa nova terra, Abraão então cria ali a sua família, seus filhos, seus netos, e, e na descendência de Abraão, nós temos lá Abraão, Isaac, Jacó e seus 12 filhos, que formam a base da estrutura étnica do judaísmo. Os 12 filhos, as 12 tribos. Antes de ser as 12 tribos, essa família vai para o Egito, onde eles ficam presos lá por 400 anos, aproximadamente. Então, lá no Egito, eles têm esta chamada para saírem do Egito. Está ali a cena do filme, a cena da abertura do Mar Vermelho, simbolizando ali Moisés, a liderança de Moisés. Veja, todo um aspecto metafísico, de uma realidade transcendente agindo. A própria chamada de Abraão tem esse detalhe. E Moisés, lá por volta do século XVIII a.C., ele vai consolidar esta coletividade, esta nação,
exatamente se estabelecendo na terra de Canaã, ou caminhando com eles pelo deserto para chegar na terra de Canaã. Uma coisa muito importante é que Moisés recebe os 10 mandamentos, tábuas de pedra, ou a ideia de duas pedras, né, que trazem esses 10 mandamentos e que formam o conteúdo mais central de toda a ética do judaísmo e também, mais tarde, obviamente, do cristianismo. A Torá é um elemento de origem metafísica, foi o próprio Deus invisível que deu a Moisés as leis. Segundo o judaísmo, Moisés recebeu de Deus um código legal para, por meio dele, estabelecer o ordenamento social hebreu. Estas leis, de origem metafísica, comportam todo o quadro legal por meio do qual o pensamento judaico se estabelece como uma cosmovisão. Essa percepção legal é uma antecipação daquele pensar legalista dos romanos. Olha só que interessante. Nós temos, então, uma percepção metafísica de mundo, as leis são dadas de uma forma metafísica, né? E, por outro lado, mais do que isso, as leis elas vão servir para organizar o mundo real. Então, a gente vai dizer o seguinte, deixa eu voltar um pouquinho, é importante você entender isso. Existe aqui, num certo sentido, uma certa antecipação de percepções gregas de mundo. É óbvio que tudo aquilo era mítico. Só que assim, a mítica judaica, um pouco diferente da mítica egípcia e da mítica suméria, a mítica judaica era baseada na análise racional de um texto, que é a Torá. Isso era muito interessante, porque há uma certa antecipação aqui de alguns valores que vão ser importantes mais na frente. O fato de haver uma lei dada por Deus para organizar uma sociedade, isso também tem uma ideia muito importante, porque mais tarde isso vai fazer diferença no judaísmo e na relação do judaísmo com o mundo onde vai nascer o cristianismo. Um pouco antes de falar sobre isso aqui é importante. O judaísmo era uma exceção no mundo antigo, no sentido de que a mítica antiga, quase sempre, ela era multifacetada, porque, em geral, os povos eram politeístas, desde a China tribal, onde cada serpente, serpente verde, serpente branca, serpente amarela, cuidavam de determinados locais, determinadas vilas, ou então no Egito, os diversos deuses. Nós vimos aqui até uma estrutura da hierarquia desses deuses. O judaísmo ele é diferente. O povo hebreu ele tinha a ideia de apenas um Deus controlando todas as coisas. Para eles, um Deus que estaria sobre qualquer outra divindade de qualquer outro povo, uma vez que para eles apenas um Deus judeu ou o Deus dos judeus, o Deus invisível dos judeus, Yahvé, seria o Deus verdadeiro, o único Deus controlador de tudo. Então veja, é uma religião monoteísta. E qual o efeito disto? O efeito disto é uma sociedade mais coesa, uma cosmovisão mais coesa. O monoteísmo judaico, apesar de estar na origem ali no mundo antigo, você vê esse mapa aí, tem ali aquele desenho já do crescente fértil, você vê ali o Egito, vários povos, os povos mais ligados à Ásia, vários deuses, aliás, vários deuses, a Mesopotâmia, vários deuses, mas ali no meio de tudo isso, temos ali a cosmovisão monoteísta dos judeus. Isso dá uma consistência cosmovisional impressionante e muito importante para o judaísmo. Isso vai consolidar o judaísmo como uma sociedade, mas especialmente uma cosmovisão controlando aquela sociedade, já que não tem dois deuses para dividir a realidade, como tinha, por exemplo, os egípcios. O judaísmo, então, é uma visão de mundo lá da antiguidade, mas que carrega valores que se adaptam muito bem ao mundo onde surge o Ocidente. Se você pensar bem, aquela antecipação da ideia de lei, aquela antecipação da ideia de metafísica, gerindo o andar de baixo, esta aproximação. Veja, quando o mundo ocidental emerge, o judaísmo está perfeitamente adaptado. A civilização grega, com sua excelência metafísica, a força da civilização romana, com seu legalismo, compartilhavam um sistema de plausibilidade que nós encontramos dentro do judaísmo. Existe ali, então, entre eles, uma coincidência perceptória.
O que é interessante você notar? Que, num certo sentido, então, para o judaísmo, aquele mundo greco-romano, ele era um mundo em que ele convivia. Tendo coincidências perceptórias, o romano conversava com o grego sobre metafísica e estava tudo em casa. Conversava sobre legalismo com um romano, estava tudo em casa. Então, o mundo judaico era um mundo perfeitamente adaptado. E é disso que nós estamos falando. É nesse ambiente, e tendo estas estruturas, estas crenças epistêmicas fundamentais, que o cristianismo vai nascer. Em outras palavras, o cristianismo vai ser então uma derivação de uma realidade judaica, em que você vai ver o cristianismo compartilhando exatamente todos esses valores. O cristianismo tem uma visão metafísica, o cristianismo tem uma percepção da importância da lei como estrutura organizadora da physis, o cristianismo tem a força cosmovisional do monoteísmo, e do mesmo modo como o judaísmo, ele se compartilha de forma bastante poderosa nos núcleos religioso e familiar. Mas aí fica uma pergunta, você deve fazer essa pergunta, mas por que então o cristianismo e não o judaísmo é que se tornou a força cosmovisional do Ocidente posteriormente? Há um detalhe, olha aqui no quadro novamente, você vai perceber ali naquelas setinhas vermelhas saindo do cristianismo, a diferença está no padrão de compartilhamento da cosmovisão. A cosmovisão judaica era uma cosmovisão que se compartilhava no núcleo étnico. Então era uma cosmovisão que olhava para dentro de si, ela se fortalecia internamente. O cristianismo tem todos os elementos desta força, está perfeitamente adaptado ao mundo ao seu redor, e ele tem um elemento a mais. Para o cristianismo, a ideia de compartilhar suas crenças era uma missão. O Novo Testamento bíblico, que são os textos cristãos, eles vão revelar isso de muitas maneiras. Você vai ver, por exemplo, no Novo Testamento, cartas endereçadas para igrejas que estavam em regiões fora de Jerusalém, aos romanos, aos gregos coríntios, tessalônicos. Você tem cartas, você tem escritos do Novo Testamento que diz que havia etíopes conhecendo a fé cristã. Então, o cristianismo ele vai se compartilhar de uma forma diferenciada, e isso vai dar uma força de expansão do cristianismo, que nós vamos falar na próxima semana, na próxima aula, que faz com que o cristianismo, em menos de um século, esteja presente em todo o Império Romano, o que é um grande feito. Como nós vamos ver, o cristianismo primitivo, ele foi perseguido. Então, note a importância deste novo valor. Se você pegar, por exemplo, os grandes livros do Novo Testamento, os 4 evangelhos, cada um deles escrito numa temática diferente, visando atingir judeus. Um evangelho escrito por um grego, Lucas, um evangelho romano escrito numa forma grega de pensar, usando até termos gregos como logos, e um evangelho como o de Marcos, mais preciso, mais direto, mais contundente, escrito para Roma, ou escrito em Roma. Então você vai ter um compartilhamento que vai facilitar ao cristianismo esta expansão. E aí, essa vai ser a nossa aula da próxima semana. Eu convido você a ver este vídeo algumas vezes e ver os nossos slides lá do Prezi que estão na sua base de dados do Moodle. Também a nossa aula, espero a gente poder compartilhar. Até mais!